Jornadas Internacionales de Acceso a la Información. Vou falar um pouco sobre o uso da foxonomia no contexto dos arquivos fotográficos da Web 2.0, o projeto Imaginando. Falo muito rápido, devagar, entendem? Conseguem entender, mais ou menos? Professor André me ajuda, ele é o tradutor. Estou aqui representando também a Alessandra, que não pôde vir, e o trabalho também tem a orientação do professor André, o qual é o meu orientador. Eu sou aluna do mestrado, da pós-graduação na Universidade de Brasília, e ele é o meu mestre. O Imaginando é um projeto de inovação formado na Universidade Complutense de Madrid, desenvolvido em 2011 na Faculdade de Ciência da Documentação. Em 2012, ele foi, com a colaboração do GEPAF, que é o Grupo de Pesquisa em Acervos Fotográficos da Universidade de Brasília. No Brasil, ele avançou e foi melhorado e foram acrescentadas algumas melhorias à metodologia de docência de aula no projeto. Ele tem 3 objetivos, com enfoque na imagem. Então, introduzir novos modelos de aprendizagem, motivar os estudantes em suas atividades e criar uma base de dados de imagem para a docência. A foxonomia, o aspecto teórico do trabalho, é a foxonomia, que é uma criação terminológica surgida em 2004, que tem por objetivo atribuir significado ao fenômeno de participação colaborativa dos usuários no contexto da Web 2.0. Inclui o uso dos termos da linguagem documentária e da linguagem comum no contexto de expansão e transformação, que é a Web 2.0, e a linguagem e a questão da participação e interação dos usuários. Como essa nova perspectiva da Web 2.0 suscita que os usuários também participem, e a foxonomia entra como uma possibilidade de interação, e os resultados se apropriados por meio da indexação, ou livre etiquetagem por parte dos usuários, a livre criação de termos para recuperação de conteúdos, no caso, em arquivos fotográficos. A proposta do trabalho é mostrar as semelhanças e possíveis aplicações da foxonomia em fotografias, que são produzidas pelos estudantes do projeto Imaginando, com vistas a serem disponibilizadas na web. Esses conceitos são apresentados aos estudantes, que também produzem fotos ou usam fotos já produzidas para fazer a observação das reações, dos comportamentos e as respostas sobre o significado da imagem para o estudante. Então, o estudante tem a possibilidade de interagir com as fotografias, produzindo fotografias, definindo conceitos ou utilizando fotografias já existentes. Então, é uma metodologia que tem algumas etapas. Então, as etapas da metodologia do projeto Imaginando são que podem ser aplicadas em qualquer área do conhecimento, mas, no caso específico, é aplicado a acervos fotográficos e em cursos de pós-graduação. No caso, no curso de Ciência da Informação da Universidade de Brasília. Então, as etapas são: primeiro, tem a discussão teórica com os alunos, que é baseado na bibliografia específica, para ter um nivelamento da compreensão conceitual dos conceitos específicos. São apresentados alguns textos, 3 textos, em média, para que os alunos tenham um nivelamento do conceito e tem uma compreensão mínima mais ou menos parecida para que eles consigam aplicar depois esses conceitos nas imagens. Depois são produzidas imagens inéditas ou reaproveitadas imagens já produzidas, que serão utilizadas para a apropriação das ideias e dos conceitos.
A terceira etapa é a consolidação dos conceitos mediante discussão. As fotografias são feitas baseadas nas discussões e da teoria pelos alunos e professor na sala de aula. Depois são feitos ajustes nas imagens, porque às vezes surgem imagens, fotografias que são muito discrepantes. Então os ajustes são feitos. São elaboradas fichas descritivas do texto aplicado a cada imagem, com vistas à documentação e criação de um banco de imagem de uso não comercial. A ideia é fazer um banco de dados online em que essas fotografias vão servir para outros usos e outras atividades didáticas. E, em seguida, começa-se um novo ciclo. Então, é uma atividade que tem uma atividade circular, vai, faz as fotos, volta e começa tudo de novo. Um novo ciclo com novos conceitos. E, assim, os conceitos vão sendo apropriados e ensinados aos alunos. A consolidação o destaque do item 5 é, neste momento da elaboração das fichas, que é utilizada a teoria da foxonomia, porque usa-se da linguagem documentária e da linguagem comum numa convergência de apropriação dos conceitos. Então, a foxonomia é aplicada nesse momento, nesse item 5, na hora da produção das fichas, que serão utilizadas para a base de dados. Um exemplo de imagens que serão etiquetadas aqui. Como são conceitos da área de arquivo, né? A área dos arquivos, então são mais conceitos técnicos. Então, talvez os conceitos filosóficos apareçam em fundo, mas teriam que estar relacionados ao contexto da teoria arquivística. Comercial? Sí, el tema es que como eso se puede servir para cualquier concepto. Entonces, eso fue aplicado en una asignatura relacionada a archivos de fotografías. Entonces, eso es para representar un concepto de esto. Pasa la ficha. A ficha. A palavra seria coleção. Coleção de sapatos. Coleção é um termo técnico utilizado em arquivos, coleção em ciência da informação, né? Então, coleção é um termo técnico que é utilizado e é definido lá nos textos e tal. A ficha traz aqui coleção de sapatos, tem a data que ela foi produzida, o autor da fotografia, a data, o local e a descrição do conteúdo, o resumo do conteúdo e um texto breve, explicativo, que retrata a coleção, o conceito de coleção. Vamos lá? Entonces, la idea es esa. Cuando Tania pasó las etapas de la metodología, es que, por ejemplo, si fuera copia, no es imparcialidad. Si fuera copia, la gente, al producir esta imagen, tendría mejor internalizado el concepto de qué sería copia con esta imagen, que no dice copia, puede ser cualquier cosa. E, nesse caso, como a teoria foi estudada antes, as pessoas conseguiram vincular a imagem ao conceito de imparcialidade. Imparcialidade é um conceito importante para a área de arquivos, para documentos de arquivo. Temos aqui a autora, a data, as mesmas estrutura da ficha e que traz as informações mais específicas sobre a fotografia. O contexto da fotografia está todo aqui na ficha. Essa foto é fotomontagem do documento do Serviço Nacional de Informações, uma fotografia que foi produzida na época da ditadura militar no Brasil, dos arquivos secretos, sigilosos do governo militar. A ficha foi produzida em 2013, mas a fotografia é muito anterior a isso. É usada para identificar os alvos, entre aspas, que tratam os documentos. Alvos são os blancos. Sim. Então, embaixo temos aqui na última parte, uma explicação durante o regime militar no Brasil, o contexto histórico, o contexto do momento em que foi tirada a fotografia, para que ela foi usada e toda a explicação dela. Não foi uma fotografia produzida recentemente, como as outras, no âmbito da disciplina. Foi uma fotografia já existente. E serviu para
o conceito de identificação. A ficha descritiva e a foxonomia são usadas como a foxonomia é usada como ferramenta, como base teórica para a produção da ficha, que pode ser livremente utilizada por aluno, que é o fotógrafo, que permite um amplo uso dos termos para formar a busca. Então, se pretende produzir uma base de dados online que ainda não existe, não está produzida, mas a ideia já está formada. E a ideia da foxonomia sendo utilizada nesse contexto seria para facilitar a interação com o usuário. E parece que ele é interventor e pode produzir uma maneira mais fácil de recuperar a fotografia. Esta ficha hicimos uma exposição para a gente que não tinha nada a ver com arquivos, em um sítio público, por exemplo, na calle, mas não era na calle. E a gente que passou acabou identificando esta imagem como autenticidade. Então, esse é o exemplo de foxonomia. Para o fotógrafo, isso está como identificação, mas para o usuário, isso poderia ser também autenticidade. E não há uma verdade única.